Você sofreu um acidente no trabalho e ficou sem saber se valia a pena entrar na justiça. Você ficou com medo de isso aí te prejudicar no futuro, de perder tempo ou até de ficar um processo enrolado por anos. Se você está passando por isso, se está com esse tipo de dúvida ou conhece alguém que está nessa situação, fica aqui comigo. Muita gente acaba deixando esse tipo de coisa para lá porque acha que não vai dar em nada ou então porque tem medo de se queimar no mercado de trabalho. A questão é, será que esse tipo de processo realmente vale a pena? Dá resultado? E como é que ele funciona? Nesse vídeo eu vou te mostrar como é um processo por acidente de trabalho na prática. Eu vou mostrar aqui quais são as etapas, quais os documentos você vai precisar, quanto tempo pode levar e principalmente, o que você pode ganhar com isso. Então fica até o fim e a gente vai conversar sobre isso de um jeito simples e direto, tá bom? Vamos começar pelo básico. O que é um processo por acidente de trabalho? Na prática, é quando você, que se acidentou trabalhando, entra na justiça pedindo que a empresa seja responsabilizada pelo que aconteceu. Isso porque, pela lei, a empresa tem a obrigação de garantir um ambiente seguro. E quando ela falha nisso, e essa falha causa um acidente, ela precisa responder pelas consequências. Esse processo começa quando o seu advogado envia um documento para o juiz explicando o que aconteceu. Esse documento é chamado de petição inicial. Ali, o advogado vai contar sua história, mostrar os danos que o acidente causou na sua vida e dizer exatamente o que você está pedindo na justiça. O juiz recebe isso e manda a empresa se defender. Ela vai ter um prazo para contar a versão dela dos fatos. Depois disso, o juiz vai analisar tudo, ouvir os dois lados, olhar as provas e vai decidir quem tem razão. É como se fosse um árbitro tentando resolver ali um conflito entre trabalhador e a empresa, só que com base aqui na lei. Agora que você já entendeu o que é um processo por acidente de trabalho, vamos ver como é que ele acontece na prática. Esse tipo de processo costuma passar por 3 grandes etapas. A primeira etapa é quando o juiz decide se você tem ou não direito ao que está pedindo ali na inicial. Tudo começa com a petição inicial, aquele documento que o advogado envia contando sua história, mostrando as provas e dizendo o que é que você quer ali que a justiça faça. Junto com esse documento, o advogado já manda todos os exames, atestados, laudos e o que mais foi importante ali para o seu caso. Assim que essa primeira petição é protocolada, o sistema da justiça costuma marcar a primeira audiência. E esse prazo para acontecer a primeira audiência varia bastante. Em cidades menores, pode ser coisa de 1 ou 2 meses, mas em regiões maiores, mais movimentadas, pode levar mais de 6 meses. Depois disso, o juiz manda uma notificação para a empresa, avisando que o processo existe e chamando ela para a audiência e também dando um prazo para ela se defender. A empresa tem até o dia da audiência para apresentar a defesa. Se ela não fizer isso, o juiz pode considerar que tudo que você disse é verdade. Isso aí se chama revelia e é uma coisa boa para você. Na audiência, o juiz vai tentar promover um acordo entre você e a empresa, mas ninguém é obrigado a aceitar nada, nem você, nem a empresa também. Se não tiver acordo, o processo vai continuar. E a próxima etapa geralmente é a perícia médica. Essa perícia é feita por um médico indicado pelo juiz. Ele vai te examinar, olhar seus documentos e vai fazer um laudo técnico dizendo quais foram os impactos do acidente na sua saúde e na sua capacidade de trabalhar. Esse laudo é uma das provas mais importantes do processo. Aí depois da perícia, o juiz marca uma nova audiência para ouvir suas testemunhas. Isso aí pode incluir colegas de trabalho, supervisores ou qualquer pessoa que possa ajudar a esclarecer o que aconteceu. Encerrada essa etapa, o processo vai para a decisão do juiz. O juiz vai analisar tudo e vai dar a sentença. Em média, essa primeira etapa leva cerca de 1 ano, mas pode variar bastante dependendo da região. E aí, só para reforçar, essa decisão ainda não é o fim do processo. A primeira instância é importante, mas não é o fim do processo. Isso porque tanto você quanto a empresa podem recorrer. E olha, se a decisão for ruim para a empresa, pode ter certeza que ela vai recorrer. Da mesma forma, se for ruim para você, seu advogado também pode recorrer. Esses recursos vão sendo analisados por tribunais superiores, primeiro pelo Tribunal Regional do Trabalho, em alguns casos pode seguir até o Tribunal Superior do Trabalho. E só em algumas situações mais específicas, quando tem uma violação à Constituição, o processo pode chegar até o STF, mas isso é mais raro. Essa fase de recurso costuma ser a mais demorada. Em média, pode levar até 2 anos para tudo ser analisado e decidido de forma definitiva. Mas também não é um prazo fixo, pode ser menos, pode ser mais. Depois que não couber mais nenhum recurso, aí vem a fase do cumprimento da decisão. E é nessa hora que o juiz manda a empresa pagar aquilo que foi definido na sentença.
Se a empresa tiver dinheiro, ótimo. O juiz vai calcular o valor atualizado da dívida e determinar o pagamento. Agora, se a empresa não pagar dentro do prazo, o juiz pode bloquear as contas bancárias, penhorar bens e até buscar patrimônio nos sócios da empresa. Por outro lado, se a empresa estiver quebrada ou sem bens em nome dela, essa parte pode levar bastante tempo. Em alguns casos, são necessários anos ou até conseguir localizar algum valor que possa quitar a dívida. Em outros casos, sequer acaba, porque realmente não encontra dinheiro. Então, o processo não termina quando você ganha, termina quando você recebe. Depois de tudo isso, talvez você esteja aí se perguntando: será que vale a pena mesmo entrar com o processo e passar por tudo isso? Olha, eu entendo totalmente essa dúvida. É normal ter medo de se envolver com a justiça e de esperar anos por uma decisão ou de ter dor de cabeça com isso tudo. Mas pensa comigo, você estava ali trabalhando, fazendo sua parte, tentando ganhar a vida e por causa de uma falha da empresa, às vezes por falta de equipamento, por desorganização ou por descuido, você acabou se machucando. E dependendo do acidente, as consequências podem te acompanhar para o resto da vida. Podem te impedir de trabalhar, de manter sua renda ou até de levar uma vida normal. Agora imagina passar por tudo isso e simplesmente deixar para lá. Entrar com o processo pode parecer complicado no começo, mas depois que você contrata um advogado de confiança, a maior parte das responsabilidades vão ficar com ele. Você só precisa reunir os documentos e comparecer às audiências. O resto é com o advogado. E mais, além de buscar reparação para o seu caso, esse processo aí pode ajudar a evitar novos acidentes. Ele pode forçar a empresa a corrigir o que está errado, para que outras pessoas não passem pelo que você passou. Sem falar que a indenização pode ser um alívio para você e para sua família. Ela pode ajudar a organizar a sua vida e dar um fôlego ali no momento difícil. Então, sim, pode valer muito a pena, mas tudo depende de ter uma boa orientação e de agir com consciência. Se você decidiu seguir com o processo, o próximo passo é juntar os documentos certos. Esses documentos vão ajudar o juiz a entender o que aconteceu e a confirmar tudo que você está alegando. O primeiro grupo é o de documentos de identificação. E aqui entra RG ou CNH, comprovante de residência, carteira de trabalho. Depois vem os documentos médicos. Esses são fundamentais para provar que o acidente aconteceu e quais foram as consequências dele na sua saúde. E aqui inclui a CAT, atestados médicos, exames de imagem, receitas de medicamentos, laudos médicos, declarações e guias de internação. Se você passou pelo INSS, também é importante juntar os documentos de lá. E aqui entram os laudos da perícia, comunicados de concessão ou indeferimento do benefício, e os comprovantes ali de afastamento, a declaração de benefícios. Por fim, os documentos que mostram a relação entre o acidente e o seu trabalho, né? Além da responsabilidade da empresa. E aí você pode usar fotos ou vídeos do local de trabalho, relatos da ausência de equipamento de proteção, testemunhas que viram o que aconteceu ou sabem das condições de trabalho. Quanto mais claro estiver aí esse cenário do acidente, mais chance você vai ter de mostrar que a empresa falhou e que você foi prejudicado por isso. Antes de fechar, deixa eu te dar aqui um alerta importante. Nem todo advogado tem preparo para lidar com o processo por acidentes de trabalho. E isso é algo que muita gente não sabe. Esse tipo de processo costuma envolver valores altos. Infelizmente, tem profissional que aceita pegar o caso só de olho no dinheiro, mesmo sem entender a fundo como funcionam os direitos de trabalhador nessa situação. O problema é que isso pode colocar tudo a perder. Um erro no começo do processo pode comprometer todo o resultado lá na frente. Por isso, pesquisa bem, conversa com o advogado, tira suas dúvidas, olha se ele tem experiência com causas trabalhistas envolvendo acidente ou doença ocupacional. Só assina o contrato quando tiver seguro de que é a pessoa certa para te representar. Para te ajudar nisso, eu vou deixar esse vídeo aqui, em que o Ivan te ensina como encontrar e escolher o melhor advogado para o seu caso. Um abraço e vai lá ver o próximo vídeo.